Irmãos, dando continuidade, o segundo ponto, desta lição. Para haver unidade é preciso mansidão. Estudamos, o tópico anterior que fala, da unidade. Para haver unidade é preciso humildade. E agora, para haver, unidade é preciso mansidão. E os irmãos podem prestar atenção no que se diz a lição. Um item, acompanha o outro. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem regir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então é necessário, termos esta virtude, irmão, como povo de Deus, como crentes, na pessoa bendita de Jesus. A virtude da mansidão, ela produz crentes capacitados, e a bem regir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Primeiro subtópico: mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Está lá em 1 Coríntios 4, 21, 2 Coríntios 10, 1 e 2, verso 1, 2 Timóteo 2 e 25. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante, a ausência de participação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, e 28. Mansidão, um fruto, do Espírito. A palavra mansidão transmite, o conceito de ternura, gentileza, cortesia e aparência. Não é difícil encontrarmos, irmãos, ainda neste presente século, pessoas, inseridas, nesses itens que foram citados aqui. Uma pessoa que ela tem ternura, é carinhosa, tem, uma gentileza, de gentil aspecto, sabe se expressar, sabe, tratar bem, o seu próximo. Cortesia, uma pessoa que tem, a capacidade, e o dom de lhe receber, lhe acolher ali com carinho. Uma pessoa que ela, é presente, está sempre apta a ajudar, e também uma pessoa paciente, que sabe lidar com as situações adversas, é uma pessoa apaziguadora, ali naquela situação, extrema. Ele tem, ali um conhecimento, tremendo, e se sobressai, de situações, adversas. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto, do Espírito. Mansidão. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então as Escrituras, a palavra de Deus, ela é clara, irmão, nos indica acerca de sermos, uma pessoa mansa, uma pessoa, que, aleluia, está, inserida no que se diz respeito, ao que o comentarista aborda nesta lição. Segundo subtópico: grandes exemplos de mansidão
podemos citar Moisés, está aqui o escritor, né, o comentarista da lição, cita Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como homem mais manso que havia sobre a terra, Números 12, 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, Números 12, verso 1 e 2. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado, Mateus 12, verso 14 a 21. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. As pessoas perguntam, mas Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus deu exemplo, né, de mansidão. Né? Ali suportou a cruz, suportou toda a afronta. E em momento algum, a palavra de Deus diz que ele abriu a sua boca para proferir palavras torpes, para proferir palavras de engano, né, para proferir palavras de rancor. Em momento algum, ele abriu a sua boca. E quando abriu, foi para abençoar, né, o ladrão da cruz que se arrependeu. Né, e também, antes de expirar, né, Jesus, né, ali ora ao Pai. Né, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Né, louvado seja o nome do Senhor. E também proferiu palavras, né, de perdão. Né, liberou perdão, mesmo ali em agonia na cruz do Calvário. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem, né, o que fazes. Então Jesus, né, é o exemplo, né, de mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve-se autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus, né, como já citei, 12, 14 a 21. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Mateus 15, verso 4 e 5. Assim, temos exemplos da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Então, não há circunstância, irmão. No nosso lado humano, né, temos essa sensibilidade, né, de revidar, muitas das vezes proferir palavras, né, que não convém, mas que venhamos, né, refletir no caráter, né, de Cristo. Né, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, 12 a 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Romanos 12, 17 a 19. Não cedem às provações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreu 12, 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1 e 21. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Romanos 8 e 10. Então, fica bem claro, né, aqui a verdadeira mansidão. Pessoas com essas virtudes são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. O apóstolo Paulo deixa bem claro, né, quando escreve à igreja, né, que estava em Roma. Né, essa virtude não significa fraqueza, irmãos. Né, se agirmos desta maneira, né, no que se diz respeito à palavra, né, que se encaixe dentro,
né, das Escrituras Sagradas. Esta virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata-se de submissão do homem para com Deus e sua palavra, e a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Então, que venhamos, né, fazermos, né, conforme a palavra de Deus nos ensina. Quarto subtópico: mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2:23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2:10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria em lugar de sentimento faccioso. Eles apresentariam um espírito manso e conciliador. O problema, irmãos, em que muitas igrejas, não falo só a nossa, têm enfrentado, infelizmente, são esses. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem, irmãos, a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria em lugar de sentimento faccioso. Eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Não um espírito de desunião, não um espírito, né, de dispensação, não, irmãos. Um espírito conciliador, manso, né, mansidão. Hoje nos deparamos com pessoas que têm essa sensibilidade. Se for o irmão que for pregar, eu não vou para o culto. Se for o irmão fulano que for dirigir, também não vou para o culto. Se for o culto na casa, né, de irmão fulano, eu não irei. Então nós vivemos, infelizmente, irmãos, nos dias atuais, isso, né, tem afetado a igreja de Cristo. A igreja que Cristo nos diz aqui, através da sua palavra, que tem que ser unida, uma unidade, né, humildade, né, mansidão e também longânimo. O que é longanimidade, irmão? Mais na frente aqui nós vamos ver, né, iremos ver o significado de longanimidade. É algo, né, contínuo, é algo que deve fazer parte, né, das nossas vidas. Se o irmão, aleluia, por muitas das vezes ele, né, lhe ofendeu, né, não, aleluia, leve para o lado, né, da dispensação. Vá, aleluia, no sentimento de unidade, mansidão, né, humildade e também longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha gerar, né, em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Né? Louvado seja o nome de Jesus.